o ex-presidente Jair Bolsonaro, vai acompanhar o julgamento do Rio de Janeiro. O advogado dele, o ex-ministro Tarcísio de Vieira Neto Carvalho, afirmou para mim mais cedo que o Bolsonaro iria embarcar para o Rio, onde ele tem casa, e também vai cumprir algumas agendas lá. Não é muito típico o próprio acusado acompanhar a sessão do TSE. O Bolsonaro não veio em nenhuma das duas outras sessões, mas ele chegou a comentar antes de embarcar e falou com alguns jornalistas aqui em Brasília, antes de ir para o Rio, e, em resumo, ele repetiu a versão de que a reunião com os embaixadores, que é o que está sendo questionado aqui no TSE, foi uma reunião para discutir melhorias do sistema eleitoral, que foi uma forma do próprio Bolsonaro dar a versão dele, por assim dizer, do sistema eleitoral, depois do TSE ter convidado representantes estrangeiros no ano passado para apresentar o sistema. Então, ele repete essa tese, que é a tese que a defesa também apresentou aqui, e agora vai seguir para o Rio de Janeiro. É provável que ele acompanhe, possivelmente, até da própria residência dele, nos eventos da Barra, e também disse que vai cumprir algumas agendas lá por hoje. Mas, como falei, não é padrão até o acusado acompanhar aqui do TSE, mas ele vai estar assistindo a sessão como todo mundo para saber qual vai ser o desfecho político dele. E hoje, como você comentou, Fabíola, nós temos essa expectativa com o voto do ministro Raul Araújo. O próprio Bolsonaro deu várias declarações, de certa forma, pressionando o ministro a pedir a vista, que é um instrumento que os ministros podem usar para ter mais tempo para analisar o processo, mas, ao que tudo indica, o Raul Araújo deve votar sim. Isso porque a avaliação de alguns integrantes do TSE é que o ministro, ali na terça-feira à noite, no final da sessão, ele foi questionado pelo Alexandre de Moraes, que é o presidente da corte, se ele queria votar ainda na terça-noite ou se preferia deixar agora para quinta de manhã. E então ele disse que votaria hoje. Ele disse que se manifestaria hoje, que não teria problema. Para integrantes do tribunal, se ele fosse pedir vista, ele poderia ter pedido na terça-feira à noite, teria sido mais fácil para ele, o que não ocorreu. Então é esperado que ele vote. E também tem o ministro Nunes Marques, que também foi pressionado por bolsonaristas a suspender o julgamento. A diferença do Nunes Marques é que ele é um dos últimos a votar, Fabiola. Então, quando ele chegar a votar, existe a possibilidade de já ter se formado maioria para a condenação do Bolsonaro. Então, o custo político, por assim dizer, de um pedido de vista, quando já há uma maioria formada, fica ainda maior. Então, a expectativa do voto do Nunes Marques é que ele dê um voto até mais leve, não absolvendo o Bolsonaro completamente, mas defendendo que, ao invés de uma inelegibilidade, ao invés de Bolsonaro se tornar inelegível até 2030, o ex-presidente pague uma multa, por assim dizer, uma pena mais leve, mais branda, porque ele vai reconhecer que houve gravidade no caso, mas que a pena de perder a elegibilidade seria demais. Então, a defesa seria de uma pena, uma multa que seria mais branda. E também um ponto bem importante que a gente tem que ficar de olho nesse julgamento é a situação do vice, o general Walter Braga Neto, porque o destino do Bolsonaro não deve ser o mesmo do Braga Neto. Isso porque o Ministério Público Eleitoral defendeu que o general Braga Neto seja absolvido, porque não havia provas da participação dele na reunião com os embaixadores, e nenhuma das provas, nem o próprio PDT fez menção à participação do Braga Neto. E o próprio Benedito Gonçalves, que votou na terça-feira, seguiu esse parecer, condenando o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas salvando o Braga Neto. E com isso, o Braga Neto ficaria livre para disputar as eleições municipais do ano que vem, caso que ele já tenha sido cotado para disputar, como prefeito do Rio de Janeiro. Então, é um ponto importante desse julgamento, que é o destino de Bolsonaro não deve necessariamente ser o mesmo do seu candidato a vice, que era o Braga Neto. Muito bom, fez um resumão ótimo aqui pra gente. Ô Paulo, aquele esquema, qualquer coisa você nos aciona aqui, eles entram por aí mesmo, os ministros, não, né? Depende muito, Fabiola. Eu estou bem aqui na porta de um dos É, caminhos que eles podem passar. Na última quinta-feira, por exemplo, o ministro André Ramos Tavares passou aqui do meu lado um pouquinho antes de eu entrar no All é, News. Alguns ministros entram por ali por trás, que é aham. a área que dá para uma salinha, onde a gente chama de sala das togas, é onde eles ficam durante os intervalos, tem uns lanches, tem o áudio, tem a sessão transmitida lá, então eles podem sair assim, do plenário, ir para lá, beber uma água, comer alguma coisinha e voltar. Então, alguns costumam ir por lá, porque tem os anexos administrativos que eles podem descer direto por lá. Os advogados já passam por aqui mesmo. Então, a gente está aqui já esperando os advogados do PDT e os advogados do Bolsonaro chegarem. Eles passam por aqui e vão para o plenário, que é bem ali atrás.
Ah. Então, o caminho é mais ou menos esse. É um E, ponto um pouco até estratégico, mas não necessariamente todos passam por